Bom dia. Bom dia, gente. Hoje eu vou começar mostrando um vídeo para vocês. O vídeo da ponte de Tacoma. Como assim, o vídeo da ponte de Tacoma? Algumas pessoas que já estão aqui há mais tempo se lembram desse vídeo, já viram. E eu vou explicar o que isso tem a ver com a nossa prática, tá? Então, isso é uma ponte nos Estados Unidos, 1940, e aí começa a acontecer uma coisa inusitada com ela. Ué, por que que tá mostrando isso? Ei, calma, não era isso. Peraí, gente. Uma coisa mudou do lugar aqui. Agora vai. Aqui. Então, uma coisa inusitada começa a acontecer com a ponte. E ela começa a oscilar, ela começa a balançar. E ela era uma ponte novinha, tinha acabado de ser construída. E ela começa a balançar como se fosse uma coisa assim, mole, né? De borracha. Até que essas ondulações, elas vão aumentando. Tinha um carro lá, tinha uma pessoa, ó, tem um maluco aqui no meio. Um cachorro no carro. E aí o cara, não dá pra ver muito bem, né, pela qualidade do vídeo, mas o cara sai do carro, larga o carro lá. E a ponte vai aumentando as suas oscilações. E aí você se perguntando por que esse cara não sai correndo, né? Em primeiro lugar. E em segundo lugar, o que isso tem a ver? O que esse cara tá. Eu, né? Tá louco mostrando isso no começo de uma aula. E aí a ponte vai balançando, ela vai aumentando cada vez mais essas oscilações até que ela vai cair. Bom, caiu. Tá, e por que que eu estou mostrando isso? Por que que isso interessa para a nossa prática? Porque é uma metáfora, né? É um exemplo. É um exemplo de algo que se chama, na física, no caso assim, dessa estrutura da engenharia, né, de ressonância, mas que a gente também usa essa palavra ressonância para outros contextos, para outros fins. Né? A ponte começou a entrar em ressonância com o vento. Não era um vento tão forte assim, começou a bater um vento específico. Não era o vento mais forte que já tinha batido ali, mas era um vento que começou a fazer com que a ponte, né, o vento ele entrou em ressonância com a ponte e eles começaram, o Ricardo estava me ajudando a entender isso, né, a mesma frequência de onda, comprimento de onda. E aí ele deu o exemplo assim, como alguém que está num balanço e a pessoa vai se balançando sozinha, sabe? Quando você dá o impulso na hora certa no balanço, né? Você sabe que se estiver no meio do percurso, não adianta você dar o impulso.
Você sabe a hora certa de dar um impulso no balanço. E foi mais ou menos isso que foi acontecendo com a ponte. O vento foi dando um impulso na hora certa e a ponte foi balançando cada vez mais, né? Como um balanço mesmo. E até que ela caiu, né? E eu estou dizendo isso porque eu já trouxe esse exemplo assim alguns anos atrás. Quando a gente vai afinando o nosso corpo, naquela mínima tensão ou numa determinada tensão, e a gente começa a encontrar a relação disso com a nossa respiração, eu dou o exemplo da ressonância, assim, como se a nossa respiração, a gente vai encontrando uma frequência e ao mesmo tempo vai encontrando uma profundidade, vai encontrando uma velocidade para essa respiração, como se o corpo fosse entrando em ressonância com ela e como se ela pudesse ir aumentando a sua força dentro do corpo, né? Como se alguma coisa assim saísse um pouco desse controle, né? Começa com um certo controle da respiração, mas aí a gente vai tentando entender como ela se move pelo corpo. E aí a gente vai tentando entender, tá, qual é esse ritmo? Esse ritmo vai mudando, né? À medida que o corpo responde à respiração, a gente vai seguindo e tentando não perder também aquilo que a Juni, né, quando dá seus exemplos, fala de uma onda. Não perde a onda, né? Não sai da onda, não vai para frente dela e não fica para trás. Essa ressonância é uma coisa assim que ela não, ela está em numa uma espécie de harmonia ali, né? Que o vento nem passou e foi embora e também não ficou, ele tinha uma velocidade específica e aquilo ficou, né? Interagindo, interagindo, interagindo e aumentando e produzindo um aumento. Isso é o lado interessante da história. Ele foi produzindo um aumento, assim como o balanço que você vai balançando na hora certa, vai produzindo um aumento, né, daquele movimento, sem que isso exija uma força, né? Assim como esse vento não precisa ser o vento mais forte, não é um tufão, mas ele é na hora certa, na frequência certa, do jeito específico. E assim a gente vai tentando encontrar também uma forma de respirar que não precisa ser a mais forte, não precisa ser a mais longa, não precisa ser a mais profunda, mas que ela vai de alguma maneira se harmonizando com o corpo e eles vão começando a entrar num acordo, né? Vão começando a entrar num acordo, a gente continua lá, mas a gente não está assim determinando exatamente, está só tentando acompanhar e não perder a onda, né? Não perder a onda. A gente vai tentar ver como isso pode ficar um pouco mais concreto dentro da prática, ou menos concreto dentro da prática. Vamos ver como isso se dá, tá bom? Professor, mas 7 horas da manhã você vem falando de ressonância na ponte de Tacoma? É, vamos ver se na prática melhora. Então começa na postura de meditação. Vê se naturalmente você vai entrando num contato assim um pouco mais próximo com o seu corpo, se a sua postura vai se estruturando. E procura essas qualidades de firmeza e leveza ao mesmo tempo. Você se orienta por essas qualidades. Eu quero uma postura firme e leve ao mesmo tempo. E vai deixando o corpo te entregar isso.
Fazemos nosso mantra. Inspire. Om Sahana Bhavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Vamos ficar em pé. Coloca os seus pés mais ou menos paralelos, mais ou menos na largura do quadril. Sente que os pés se apoiam no chão, mas mais do que isso, como se os pés, de fato, tivessem um pouco mais ativos pisando o chão. E procura o contato do dedão e da base do dedão, do dedinho e da base do dedinho e do calcanhar, em cada um dos pés. E vê se pode ter a sensação de que esses 3 pontos em cada um dos pés se aprofundam um pouco no chão. Como se criasse uma espécie de raiz de cada um desses pontos lá profundo no chão. Então, se os pés estão ativos, se eles pisam ativamente o chão, eles empurram um pouquinho o chão e procura uma descompressão no nível dos tornozelos, uma descompressão no nível dos joelhos. E os joelhos não ficam travados, empurrados para trás, ficam levemente soltos, assim como seus cotovelos, que não ficam totalmente estendidos. Os joelhos também não. E percebe que isso naturalmente traz uma espécie de atividade para os pés, para as pernas, para as coxas. E faz como se pudesse também ganhar algum espaço nessas articulações das coxas com o quadril. Lateralmente, como se o seu quadril alargasse um pouquinho. As suas mãos ficam aos lados do quadril
não encostadas, né? Guardando uma certa distância. Mas coloca as mãos também numa certa atividade. Algo como aquela mínima tensão. Ou como se mandasse assim uma espécie de energia para as pontas dos dedos. Como se estivesse segurando uma esfera. Não é? Você precisa assim de uma pequena tensão nas palmas, nos dedos, nas pontas dos dedos para segurar isso. E ver se essa pequena tensão nas mãos te ajuda assim a afinar essa pequena tensão que percorre das plantas dos pés até o nível do quadril. E as mãos bem no nível do quadril. Começa a experimentar a sua respiração, fazendo respirações um pouco mais marcadas, inspirações e expirações. As inspirações são mais ativas, as expirações mais passivas. E vê se pode ter alguma sensação de relação das suas mãos, do seu quadril, das coxas, joelhos, pernas, pés, com a respiração. Talvez começando por essa relação entre as mãos e o quadril, e o que isso pode ter a ver com a sua respiração. Como se a respiração, assim, você buscasse um certo ponto onde a respiração entrasse numa harmonia, num diálogo, numa relação, onde alguma coisa muda nesse espaço entre as mãos e o quadril. E talvez você sinta que os braços também têm uma certa relação com a respiração e que o quadril se move, se expande e se retrai quando você inspira e expira. Talvez a gente precise organizar um pouco como está o assoalho pélvico, que permanece com uma certa firmeza, parecido com a mínima tensão das pontas dos dedos das mãos. Uma pequena firmeza do períneo, uma pequena, suave puxada do canal da uretra, um engajamento da região anal. Isso se prolonga para dentro do corpo, desses orifícios para dentro, até algo como o nível do umbigo, se aproximando dessa espécie de raiz do umbigo. É como se tudo isso fosse uma espécie de continuidade, assim, da sensação do quadril. E se o abdômen está firme, engajado nessa coesão que a gente cria ali por dentro dos orifícios pélvicos e umbigo,
As costelas naturalmente ficam um pouco mais expandidas. Não deixa comprimir o sacro, então seu quadril se alarga horizontalmente. Não deixa tensionar a lombar, procura essa força que sustenta a lombar com alguma leveza. As costelas expandidas acima do diafragma, como se elas flutuassem. A caixa torácica flutua acima do diafragma, mas um pouco mais aberta. Volta para suas mãos, ganha algum espaço nos punhos, algum espaço nos cotovelos, algum espaço nos ombros. Vê se está fazendo força demais. Tenta diminuir um pouco. Como se desde das plantas dos pés, pelos tornozelos, pernas, joelhos, coxas, quadril, e você alarga lateralmente esse quadril, o que abre um pouco de espaço no sacro, pelas pontas dos dedos das mãos, bem no nível do quadril, palmas das mãos, os punhos, os cotovelos, os ombros. Os ombros se alargam lateralmente como o quadril. O assoalho pélvico e o abdômen engajados por dentro a partir dos orifícios. O diafragma um pouco projetado para cima, uma pequena tensão que empurra o diafragma para cima e que ajuda a manter a caixa torácica expandida num certo estado de flutuação. Vai experimentando a sua respiração. Ritmo, profundidade. E vê se vai encontrando alguma ressonância dessa respiração. Primeiro com essa área das mãos e quadril. Sem rigidez. A ponte oscila. O corpo, mesmo estruturado, oscila em ressonância com a respiração. Talvez seja só um pouquinho, talvez seja só em algum lugar, talvez não seja o corpo inteiro e talvez não seja muito. Sem perder esses encaixes, sem perder essas tensões, vai inclinando o tronco à frente, levando as mãos lá na direção dos pés ou na direção do chão. E se as mãos não tocam o chão, flexiona um pouquinho os joelhos para que toque pelo menos a ponta dos dedos das mãos. Para usar também
o apoio dos 5 dedos, das pontas dos dedos no chão, assim como você usa esses 3 pontos em cada um dos pés. E você empurra um pouquinho o chão com as mãos. E assim como dos pés, isso transmite uma sustentação que vai empurrando, percorrendo pelas pernas e empurra o seu quadril lá para cima. Alguma coisa desse impulso do chão também vai sendo transmitida pelos braços. E vê se pode deixar o peito mais aberto. Quadril aberto, especialmente nessa área do sacro. O peito aberto e também as costas ao mesmo tempo. Experimenta a sua respiração. E vê se o corpo vai encontrando um certo equilíbrio dinâmico a partir da respiração. Mas vai tentando deixar a respiração entrar em ressonância com o corpo de forma que alguma coisa vai criando um crescente. Alguma coisa que vai aumentando, a sua respiração vai entrando cada vez mais em harmonia e ressonância com o corpo e essas oscilações causadas pela respiração crescem, não porque você faz, não é para encenar, não é para fingir que as coisas acontecem, mas é para ver se elas acontecem mesmo. É para ver se de fato a respiração vai movendo e vai encontrando um diálogo entre elas. E a gente só continua aí, assim, para não deixar perder a onda. Com os joelhos flexionados e a coluna arredondada, vai voltando, a cabeça é a última que sobe. Já busca imediatamente o encaixe dos tornozelos, joelhos, quadril, as mãos como se segurassem uma esfera, guardando um espaço aos lados do quadril. Espaço nos punhos, cotovelos, ombros, os ombros baixos, distantes das orelhas, a cabeça encaixada, a cabeça flutua no topo da coluna. Leva o braço direito estendido lá para cima, estende e cresce. E aí vai inclinando para o seu lado esquerdo um pouco. Mantenha o apoio o mais homogêneo que você puder entre os dois pés. Mantenha o encaixe dos joelhos, não estende demais os joelhos, mantenha o encaixe do quadril. E você para num ponto da inclinação onde você possa permanecer e onde possa começar a experimentar a sua respiração, para tentar estabelecer assim algum equilíbrio dinâmico, uma harmonia com essa respiração. Como se a respiração fosse entrando em ressonância com o corpo, começando a mover o corpo, criar oscilações, alguma coisa muda quando você inspira e expira. A posição da mão, a posição do tronco, a posição da coluna. Então não é só assim exatamente uma expansão e retração
das costelas, mas tem uma oscilação que vai acontecendo. Volta ao meio, depois volta o braço. E vai já fazendo por outro lado, levando o braço esquerdo estendido lá para cima. Essa energia nas pontas dos dedos você não perde. E vai inclinando para o seu lado direito. Essa energia nas pontas dos dedos da mão esquerda e também na mão direita. Como se estivesse segurando uma esfera em cada uma das mãos. Pelos joelhos, quadril, coluna, ombros. Experimenta a sua respiração. Vai encontrando qual é a profundidade, qual é o ritmo. Volta ao meio, volta o braço. Retoma aquela postura de base, a mínima tensão. Leva então os dois braços estendidos lá para cima e vai deixando aumentar um pouco essa tensão. Empurra mais os pés contra o chão. Procura descomprimir um pouco mais a coluna, como quem se espreguiça as mãos bem lá para o teto. E volta. A mínima tensão. A gente vai repetir isso uma vez mais, mas numa pausa, com os pulmões cheios de ar. Então faz uma inspiração profunda, prende o ar. Com o ar preso, leva os braços lá para cima outra vez, estende e cresce. Procura essa atividade que percorre o corpo inteiro. E quando precisar respirar, vai soltando o ar e voltando os braços. Volta para a mínima tensão. Os pés agarrando um pouquinho o chão, as mãos como se segurassem uma esfera. O corpo todo arrumado, posição dos joelhos, do quadril, o quadril se alarga horizontalmente. Abre um pouco de espaço no sacro. É como se o sacro pesasse um pouquinho mais para baixo, dando algum alívio para a lombar. Quadril suavemente para dentro à medida que o sacro pesa. As escápulas pesam, mas os ombros estão alargados horizontalmente. A coluna não pesa, a cabeça não pesa. A caixa torácica não pesa. Separa um pouco os pés.
talvez duas ou mais, três, talvez, vezes a largura do quadril. E vira as pontas dos pés para fora, mais para fora que você puder, né? Então vai vendo o seu equilíbrio e vai encontrando, vai dosando essa distância dos pés e vai experimentando flexionar bem os joelhos, até onde você pode flexionar sem ter que começar a inclinar o seu tronco para frente. Então continua com a sua coluna retinha, vê até onde pode flexionar os joelhos e estender. Enquanto solta o ar, vai flexionando, inspirando, vai estendendo lentamente. E não deixa perder em nenhum momento essas tensões dos pés que agarram o chão e estão agarrando o tempo inteiro naqueles 3 pontos. Não perde os calcanhares, não perde o apoio do dedão, não perde o apoio do dedinho. Não deixa os tornozelos se espremerem. Não deixa os joelhos se comprimirem. Então vai ganhando espaço nos tornozelos, espaço nos joelhos, espaço no quadril. E vê se pode tendo a sensação de que pode abrir um pouco mais, cada vez um pouquinho mais, os joelhos para fora, sentindo esse alongamento na parte interna das coxas, nas virilhas. A descida é controlada, como se você empurrasse alguma coisa para baixo quando desce. A subida é como se uma mola te impulsionasse para cima. Então pensa que tem uma mola no seu quadril e que você precisa empurrar essa mola para baixo quando desce, e a mola te ajuda a subir. Então é como se a descida ela fosse mais difícil contra a mola e a subida a mola te ajuda. Coloca as mãos como se elas se apoiassem numa mesa no nível do seu quadril. E essas mãos vão te ajudando também na hora que desce, você vai empurrando essa mesa e essa mola com o quadril. Tentando encontrar um ritmo onde essa subida seja fácil. Quando subir da próxima vez, para um pouco, reaproxima os pés, largura do quadril, as mãos aos lados do quadril, como se segurassem essas esferas. Aí você vai encontrando uma relação de ressonância da respiração com alguma parte do corpo ou algumas. Talvez nesse nível das mãos com o quadril. Talvez os braços respondam um pouco ao movimento da respiração. Talvez o quadril responda ao movimento da respiração. Talvez todo esse espaço entre o quadril e as plantas dos pés, como se alguma coisa circulasse a partir da respiração.
A gente está tentando encontrar, assim, uma forma da respiração reger os movimentos e os pulsos que acontecem no corpo. Solta outra vez o tronco lá para frente, buscando as pontas dos dedos das mãos no chão. Se precisar, flexionando um pouquinho os joelhos. Abdômen engajado, assoalho pélvico engajado. Esse espaço por dentro do assoalho pélvico e do abdômen, com uma certa unidade, coesão. E com isso a respiração vai sendo empurrada para a área das costas. E vê se reconhece um pulso. Vai tentando encontrar alguma ressonância da sua respiração com esse pulsar nas costas. E vai flexionando um pouco mais os joelhos, apoiando bem as palmas das mãos no chão, passando para o gato. No gato, você faz um pouco daqueles movimentos com a respiração, onde inspira e afunda bem as costas, sobe o quadril, olha para cima, expira, faz o movimento oposto. Não só como quem vai tentando coordenar os movimentos da respiração com o corpo, mas como se de fato a respiração te ajudasse a produzir esses movimentos. Vai aumentando um pouco a velocidade lentamente. Aumentando um pouco a força dessa respiração, percebendo os seus movimentos bem marcados no corpo. Não é mais como se você coordenasse dois movimentos, mas é a respiração produzindo o próprio movimento. E para no meio. E aí nos deitamos de costas no chão e solta bem o corpo. Shavasana. Nenhuma tensão, nem a mínima.
a única tensão que vai acontecendo no corpo é essa tensão orgânica que faz a respiração continuar acontecendo. E vai tentando reconhecer na sua respiração livre mesmo, o quanto essa tensão respiratória se propaga pelo corpo, que tipo de ondas isso cria pelo corpo. E mesmo que a sua respiração vai ficando assim bastante pequena, ela continua afetando o corpo. E à medida que a sua respiração vai ficando menor, procura pelas raízes da respiração. E como parece haver assim uma espécie de comunicação nas diversas áreas do corpo, entre as diversas áreas do corpo, nesse nível profundo das raízes. A partir das pontas dos dedos das mãos, procura a mínima tensão. Não precisa nem ter movimento. É só mandar essa espécie de energia, de força para as pontas dos dedos das mãos e vai deixando as mãos serem tomadas, os punhos, os braços, os ombros. Dessa mesma forma, manda uma espécie de energia para as pontas dos dedos dos pés, buscando essa mínima tensão pelos pés, pernas, joelhos, coxas, quadril. A partir do assoalho pélvico, do esfíncter anal, centro do períneo, região genital, vai procurando uma mínima tensão que percorre por dentro, engata com a raiz do umbigo, que se associa
ao entorno da coluna vertebral, ao centro do diafragma, a cavidade interna das costelas. E ligue então a tensão das pernas que chega até o quadril, com a tensão das mãos e braços que chega até os ombros. Você aprofunda um pouquinho a respiração, mas não se perde das suas raízes. E vai tentando encontrar nesse nível profundo da respiração uma comunicação dessas tensões de expansão e retração através dessas raízes pelo corpo inteiro. E você experimenta a sua respiração, às vezes um pouco mais profunda, às vezes um pouco mais forte, até que você encontra o ponto onde o corpo responde melhor, o ponto onde o corpo reage ao que acontece na respiração. Não na superfície. Na superfície também pode acontecer, mas a gente está tentando procurar lá nas profundezas, naquilo que se comunica por dentro, naquilo que vem pelas pequenas tensões que se aproximam dos ossos. Vê se isso vai, de alguma forma, crescendo pelo corpo. À medida que vai encontrando a ressonância, vai encontrando a relação, vai encontrando o ponto onde uma coisa se engata na outra, experimenta aprofundar um pouco mais a respiração. E quando soltar o ar, solta tudo isso outra vez, solta as mínimas tensões, solta as tensões internas, as tensões das raízes, as tensões perto dos ossos. Fica só com o pulso da respiração que acontece de forma orgânica, sem que você precise fazer nada.
Então leva os braços lá para trás, estende, espreguiça, aponta os pés bem lá para frente. Sua respiração se molda o espreguiçamento. Daqui você vai se sentando. Um minuto na postura de meditação, para recobrar as firmezas, as estruturas. Busca de novo aquilo como no princípio. A firmeza e a leveza ao mesmo tempo. Dá só essas instruções para o corpo e deixa ele te entregar uma postura. Eu quero firmeza e leveza, e o corpo vai se arrumando para isso. A respiração segue fluindo. Um vai e vem da respiração se expressando pelo corpo. A firmeza e a leveza dinamizada pela respiração. Faz uma inspiração mais profunda, lentamente, soltando o ar, retomando alguns movimentos até poder abrir os olhos. Muito bem. Então, esse foi o nosso tema da ressonância, que a gente vai seguir trabalhando um pouco com ele. Tá? Vamos seguir olhando para isso ao longo dos próximos dias. Usando isso também em algumas posturas, usando isso também de formas diferentes, para ver se a gente vai se encontrando melhor, né? Sabendo encontrar melhor essa ressonância entre as tensões e as tensões internas e a respiração. Muito bem. Obrigado, gente. Um bom dia para vocês. Nos vemos amanhã. Beijos.